Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo para vocês. Queria conversar com vocês hoje a respeito dessa queda que o Bitcoin está sofrendo nos últimos dias. Não só nos últimos dias, como nos últimos meses, né? Desde outubro de 2025, que ele tem entrado num ciclo de queda forte. Ele já corrigiu quase 50% desde o topo ali que fez em 126k, certo? E eu queria conversar com vocês aqui hoje os motivos que eu acredito que estão levando a essa queda, ok? Então, muito se especula que o Bitcoin ele esteja caindo por conta do Epstein Files. Eu não sei se alguém realmente acredita nisso, acho que sim, deve ter algumas pessoas, mas eu não acho que as pessoas realmente ligam para isso. Estão dizendo, ele sequestrou o código, deve ter um backdoor e não sei o que. Até então são só especulações. Isso pode até fazer algum efeito no preço, mas não acho que faça um efeito relevante no preço, beleza? Também não acho que a questão moral seja relevante nesse quesito. Tinha algumas pessoas aí que falavam que o Bitcoin ele é o imperativo moral, use Bitcoin e não financie os pedófilos. Não sei se é bem por aí. E não acho que as pessoas realmente ligam para isso a ponto de, não, vou vender a minha moedinha virtual aqui porque tem um pedófilo envolvido nela. Não sei se é bem por aí. Também não acredito que isso seja relevante o suficiente para poder fazer preço em cima desse ativo. Uma outra coisa que se teoriza é sobre a computação quântica. Então, a computação quântica vai quebrar o Bitcoin e por isso as pessoas estão vendendo. Não sei se é bem por aí. Acho que quando chegar o momento de existir a computação quântica, o Bitcoin ele vai ter defesas em relação a isso. Então, também não acredito que esse seja o motivo real para que essa queda esteja acontecendo. E é interessante pensar aqui também, né, que o Bitcoin está caindo enquanto outras coisas estão subindo, né? Então, enquanto metais estão subindo, enquanto ações estão subindo, tanto brasileiras quanto americanas, na verdade no mundo inteiro, né? Os mercados emergentes ali, eles estão se beneficiando muito de toda essa conjectura econômica global que a gente está passando nesse momento, e ainda assim o Bitcoin ele não se desenvolve. E eu acredito que tem outros motivos do porquê que isso esteja acontecendo, tá? E um desses motivos pode parecer um pouco contraintuitivo a princípio, é que, cara, o Bitcoin ele está fortemente correlacionado ao dólar. Eu não sei se as pessoas elas entendem isso, mas quando você está operando o Bitcoin, na prática você está operando o dólar. O Bitcoin ele é basicamente um derivativo do dólar. Então você armazena dólar de uma maneira diferente, certo? Porque a liquidez basicamente do Bitcoin ela vem toda ali das stablecoins, né? Principalmente do dólar Tether. Eu não sei exatamente quais são os números, mas acredito que o dólar Tether ele domine todo o mercado. E aí logo em seguida deve vir o USDC e depois outras stablecoins. Mas o ponto aqui o Bitcoin ele está muito correlacionado com o dólar. O Bitcoin e o dólar eles são meio que uma coisa só. Como eu disse, é uma forma diferente de você armazenar os seus dólares. Então, acho que o primeiro ponto é esse. O Bitcoin ele tem uma forte correlação com o dólar. E se você tem um dólar mais fraco, isso pode impactar fortemente o Bitcoin. Então, eu acredito que essa é uma das coisas que está fazendo esse preço cair. E eu acredito que, além disso, a gente tem muitas outras narrativas sendo derrubadas também. Então, muito se dizia, por exemplo, que o Bitcoin ele era uma reserva de valor. Eu discordo completamente desse termo a princípio, tá? Reserva de valor não existe, valor é subjetivo, o valor ele não está nas coisas, você não tem como. Não é possível armazenar valor. A ação humana ela muda. O que você enxerga como utilidade hoje, você pode não enxergar amanhã. Então, não tem como você armazenar esse tipo. Não tem como você armazenar valor. Não é possível você ter uma reserva de valor. O que eu entendo quando os bitcoiners eles falam de reserva de valor, na verdade, eles querem dizer reserva monetária. Papel esse que o ouro cumpriu
por muito tempo. Mas o que eles querem dizer ali é uma reserva monetária contra principalmente momentos de crise, mas eu acredito que depois de tudo que já se passou, eu não acho que é justo dizer que o Bitcoin ele seja uma reserva de qualquer coisa, ele não é também uma reserva monetária, certo? Porque se eu tivesse guardado minha reserva monetária em Bitcoin e eu precisasse dessa reserva em algum momento, nos próximos dias, por exemplo, eu estaria em grandes apuros, né? Porque eu teria que realizar ali um prejuízo de quase 50% em relação ao último topo histórico que a gente teve. Então, o Bitcoin ele pode estar. As pessoas estão deixando de ver, essa narrativa está morrendo. Essa narrativa de que é uma reserva de valor, isso está morrendo, certo? E eu acredito, outras narrativas também estão morrendo ali enquanto a gente fala disso. Então, por exemplo, a ideia de que o Bitcoin ele vai superar qualquer outro ativo em qualquer período e que ele vai sempre subir numa linha reta, num gráfico maravilhosamente ascendente que nunca retorna. E a gente está vendo que não. Nos últimos 5 anos, existem vários ativos que bateram o Bitcoin. Então, várias ações bateram o Bitcoin. Os metais, como ouro e prata, eles bateram o Bitcoin. E vários outros investimentos também bateram o Bitcoin. Eu vi recentemente um gráfico que o CDI de mais ou menos 1 ano e meio, tá? Até hoje, comparando ele e o Bitcoin, os retornos foram muito próximos, tá? Então, quando você tem esses retornos próximos assim, né, comparando um ativo muito mais seguro contra outro muito mais arriscado, então era melhor ali você ter ficado no ativo mais seguro do que você ter ido para esse ativo arriscado. Então, essa narrativa de que o Bitcoin ele vai sempre superar qualquer outro investimento, isso também está morrendo. E juntando tudo isso, eu enxergo algo para o Bitcoin que é o seguinte: as pessoas elas se interessavam pelo Bitcoin porque elas enxergavam esses retornos absurdos de janelas anteriores que ele entregou. E o que elas fazem? Elas, ao verem esse grande retorno, elas querem entrar dentro daquele ativo esperando que tenha novamente grandes retornos, né? Só que quando você tem esse ativo que ele é completamente especulativo, ele não tem uma utilidade não monetária, ele é completamente especulativo, né? Então, quando as pessoas enxergam que, poxa, eu não vou ter os retornos que eu esperava com isso daqui. Então, as pessoas elas compram um Bitcoin esperando, pô, quero multiplicar meu patrimônio aqui 5 vezes, 10 vezes. E isso já não acontece mais com o Bitcoin. Para vocês terem ideia, em relação ao topo histórico anterior de 69 mil dólares, o Bitcoin ele não dobrou de preço, né? Então ele não bateu ali os 138 mil dólares. Seria o que ele precisaria bater ali para poder ter dobrado em relação a esse topo anterior, né? Então, esses retornos que eram muito atrativos anteriormente, hoje eles não são mais tão atrativos quanto já foram algum dia. Então, por que eu vou especular com o Bitcoin ao invés de especular com qualquer outra coisa? Beleza? Então, eu acredito que o Bitcoin ele entrou em um ciclo vicioso de valorização no passado, baseado nessa expectativa. Então, o Bitcoin é um ativo que mexe muito com a expectativa das pessoas, né? Que é a expectativa de comprar barato e vender caro, certo? E quando essa expectativa ela vai se tornando cada vez mais irreal, da mesma forma que quando ele subia muito, isso alimentava os especuladores, agora que ele não tem essa capacidade de expansão que ele já teve um dia, isso expulsa os especuladores. Isso vai fazer com que tenha cada vez menos especuladores dentro daquele ativo. E como ele é um ativo só de especulação, você não come Bitcoin, você não veste Bitcoin. Quais são as supostas utilidades do Bitcoin para o Bitcoiner médio? Ah, me dá liberdade, me dá soberania, eu posso levar para qualquer país do mundo. Essas são as supostas utilidades do Bitcoin. Mas perceba que essas utilidades elas já estão assumindo previamente que existe um valor monetário no Bitcoin. Porque se não existe esse valor monetário, qual que é a utilidade de eu transportar
essa coisa para qualquer outro lugar do mundo. Para ter utilidade, para que isso seja de fato uma soberania, como eles querem dizer que é, você já assume previamente que há esse valor monetário. E isso não segue o teorema da regressão de Mises. Isso é as pessoas que estão pensando dessa forma, elas estão enxergando a moeda como um acordo entre cavalheiros e não uma commodity de alta liquidez com alta vendabilidade. Eles acreditam que se eles fizerem um acordo ali entre eles de eles utilizarem um token que não é lastreado em nada, que não tem é, que não cumpre nenhuma função econômica de fato no mundo, eles acreditam que isso eles podem simplesmente eleger isso como moeda. E isso não bate com o teorema da regressão de Mises. Isso, na verdade, é inclusive um raciocínio circular que justamente o teorema da regressão de Mises resolve. Ele resolve esse raciocínio circular voltando ao quê? Cara, para ter utilidade monetária é preciso que antes tenha utilidade não monetária. É essa utilidade não monetária que vai justificar a utilidade monetária, certo? E, ok, falando isso tudo só para poder dizer, com esses retornos, com as pessoas não acreditando mais nesses retornos, a gente vai ter cada vez menos especuladores e o destino do Bitcoin ele vai ser de afundar, né? A gente olhar para o passado não é garantia de nada. As pessoas acreditam muito ali nos ciclos do Bitcoin, mas a gente pode ver esse ciclo ocorreu muita coisa diferente. Os valores, as subidas de preços do Bitcoin, elas vieram ali antes do halving. Então, antes de ter realmente o halving ali, ela já começou a ter uma subida de preços, já chegou a bater o topo histórico ali. Então, foi um ciclo bem diferente dos outros. A gente teve um terceiro ano do Bitcoin, né, que deveria ser teoricamente de alta, seguindo os ciclos anteriores. Ele foi um ciclo de baixa e a gente vai ter esse ano de baixa também, é o que eu acredito, tá? Não acredito que o Bitcoin ele deva se recuperar esse ano. E eu não digo que vai a zero, não agora, não acho que vai a zero agora, tá? Mas eu acho sim que algum dia vai vir a zero. Que seria o preço justo dele, visto que ele não serve para nada e é só uma crença de pessoas loucamente buscando liberdade. E são por esses motivos que eu acredito que o Bitcoin ele esteja sofrendo essa grande queda nesses últimos meses. Comenta aqui no vídeo o que você achou. É, diz aí a sua opinião, se você concorda, se você discorda, se eu deixei de falar algum ponto, se você tem algum argumento para tentar ir contra o que eu falei aqui, deixa aí o seu comentário, vou tentar responder. E é isso, galera. Obrigado aí pelo tempo de vocês, pela audiência. E é isso. Valeu, falou.